Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 21 de novembro de 2024, são 17 horas. Minha amiga, meu amigo, como foi antecipado ontem pelo Blog da Cidadania, na manhã de ontem, o Jair Bolsonaro e mais algumas dezenas de golpistas foram indiciados pela Polícia Federal, como nunca esteve em xeque esse fato. Mas de tudo isso que já era previsível, inclusive os nomes, há poucas novidades nos nomes dos indiciados, né? São todos aqueles que já se esperava que fossem realmente indiciados. Tem o Felipe Martins, que estão dizendo aí os bolsonaristas, que é aquele da minuta golpista, que tentou entrar nos Estados Unidos, depois ficou preso mais de um ano. Os bolsonaristas disseram que o Alexandre de Moraes seria preso por causa desse Felipe Martins, né? Porque o prendeu indevidamente. Bom, esse está indiciado também. Anderson Torres, isso era mais do que sabido. Valdemar Costa Neto, Braga Neto, Heleno, o neto do Figueiredo, né? Me surpreendeu aí que não está o Vacef. Até onde eu vi, não está o Vacef na lista, que era aquele advogado que levou as joias do Bolsonaro para vender nos Estados Unidos. Mas ele provavelmente vai responder no inquérito das joias. Não me lembro agora se ele está indiciado. Mas tem um outro assunto que é um pouco mais novidade que esse. Na verdade, é bem mais novidade do que esse, que se refere a Mauro Cid, que no momento em que eu gravo este vídeo está depondo na Polícia Federal. Enquanto Mauro Cid depõe na Polícia Federal, ele acaba de ser indiciado pela Polícia Federal. A pena dele pode chegar a 20 anos de prisão e o Alexandre de Moraes, a essa altura, está negociando com ele pelo seguinte, porque há algumas provas, alguns levantamentos na operação que a PF fez, a operação contra-golpe. Alguns fatos foram levantados, 4 delegados se pronunciaram nessa investigação da operação contra-golpe, no relatório da operação contra-golpe, que foi feito no dia 14 deste mês. E então eu quero falar um pouquinho sobre esse indiciamento de Bolsonaro e ao fim eu vou dar uma informação sobre o Mauro Cid, que é absolutamente estarrecedora. Mas vamos passar rapidamente aí pela questão do indiciamento do Bolsonaro propriamente dito. Bom, em primeiro lugar, só lembrando aqui que na manhã de ontem foi divulgado aqui que a PF, foi divulgado aqui no Blog da Cidadania, que a Polícia Federal concluiu ontem essa investigação e indiciaria o Bolsonaro hoje, cerca de 24 horas após a denúncia do plano de Bolsonaro para matar Lula, Alckmin e Moraes. A PF concluiu o inquérito do golpe e entrega ao STF amanhã, ou seja, hoje, né? Isso foi divulgado ontem, então já não tem muita novidade, era mais do que previsível. Semana passada também eu já tinha dito aqui que seria nesta semana o indiciamento, era para ter sido
umas 2, 3 semanas atrás, mas aí surgiu, minha amiga, meu amigo, surgiu essa questão da tentativa de assassinato, dos planos para assassinar o Lula, Alckmin, Moraes e tal, e essas informações foram capturadas no celular do Mauro Cid e realmente era muito mais do que necessário não indiciar naquele momento, há quase um mês atrás, né, umas 3 semanas atrás. Eu já tinha até anunciado aqui que ia indiciar, mas eles seguraram. Por quê? Justamente porque era muito grave o que eles tinham na mão. O que descobriram no celular do Mauro Cid era muito grave. Mas vamos ver então a denúncia da PF, os denunciados da PF, que está circulando por aí, mas eu vou fazer alguns comentários sobre isso. Então a gente vem aqui para a nota da Polícia Federal, né? Eu acho que eu vou sair da tela para ficar mais fácil de você ver aqui. Então vamos lá. A Polícia Federal conclui investigação que apurou o golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Relatório final aqui no site da Polícia Federal, né? Foi encaminhado ao STF com indiciamento de 37 integrantes e a Polícia Federal diz que já encaminhou para o Supremo o indiciamento de 37 pessoas. As provas foram obtidas por meio de diversas diligências policiais. As investigações apontaram que os investigados se estruturaram por meio de divisão de tarefas. Então você tinha núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, núcleo responsável por incitar militares a aderirem a golpe, núcleo jurídico, núcleo operacional de apoio às ações golpistas, núcleo de inteligência paralela e núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. Com a entrega do relatório, a Polícia Federal encerra as investigações referentes à tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E aqui a Polícia Federal divulga uma nota de indiciados na investigação. A divulgação com autorização do Supremo visa evitar difusão de notícias incorretas. Então aqui estão os nomes, como todos sabem. Esse Ailton Gonçalves é um militar, Alexandre Castilho Bittencourt, o Ramagem, o almirante Almir Garnier, a Mauri Feres é um advogado que atuou junto com o tal Felipe Martins para confeccionar a minuta golpista, Anderson Torres, Anderson Lima de Moura, Ângelo Martins, Augusto Heleno, general, outro um coronel, Bernardo Romão, Carlos César Moretson, Carlos Giovanni, Cleverson, Estevam, Fabio Felipe Martins, aquele que ficou preso quase um ano. É muito engraçado isso, porque os bolsonaristas disseram que o Alexandre de Moraes seria preso porque manteve esse sujeito, o Alexandre de Moraes teria fraudado os documentos da imigração dos Estados Unidos para inventar que esse Felipe Garcia entrou nos Estados Unidos, Felipe Martins, né? E ele está indiciado também. Fernando Selimedo, Giancarlo Gomes, Guilherme Marques de Almeida, Hélio Ferreira, o Bolsonaro em si, né? O Messias, José Eduardo de Oliveira, Laércio, Marcelo Borneveu, o Marcelo Costa Câmara, que era o segurança do Bolsonaro, Mário Fernandes, o general que foi preso na terça-feira, Mauro Cid, Newton Diniz, Paulo Renato de Oliveira, Paulo Sérgio Nogueira, que era o ministro da Defesa na época do golpe, Rafael Martins de Oliveira, Ronald Ferreira de Araújo, Sérgio Ricardo Cavalieri Medeiros, Tércio Arnaud, outro da equipe do Bolsonaro, o Valdemar, do PL, Braga Neto e aquele policial federal que atuava junto à segurança do Lula e que estava infiltrado para passar informações. Bom, quem é quem na lista, eu acho que não é preciso, porque eu já falei, não é? Tem os nomes de cada um aqui.
temos também que o Mauro Cid, que era ouvido pelo Supremo enquanto a Polícia Federal o indiciava por golpe, e aí existe uma possibilidade, eu não sei se já terminou o depoimento do Mauro Cid ou não, enquanto eu gravo. Bom, o depoimento começou às 15 horas, eu acho que não terminou. Ainda não deve ter terminado, e eu acho que pode demorar para terminar e pode ter algum problema muito sério aí. Você já vai entender. As expectativas em torno do novo depoimento do ex-ajudante de ordem estão associadas a novos fatos descobertos pela Polícia Federal que resultaram em operação deflagrada na terça-feira. Os advogados consultados pelo jornal Estado de São Paulo avaliam que a chance de anulação do acordo é pequena. Caso ocorra, não deve comprometer as investigações, mas complicar a vida de Cid. Por outro lado, a imprensa internacional repercute o indiciamento de Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe, e a Washington Post diz que a polícia brasileira indicia Bolsonaro e assessores. Associated Press, a matéria explica ainda que as conclusões da PF serão entregues ao Supremo. O britânico The Guardian definiu Bolsonaro como um capitão do exército desonrado que se tornou político populista. E você tem aí o Al Jazeera, destacou o envolvimento dos ministros do Bolsonaro com o golpe. Uma operação secreta chamada Adaga Verde e Amarela teria o objetivo de assassinar Lula, disse o jornal francês Le Figaro, que é um jornal de direita, inclusive. Bom, a gente tem aqui o Felipe Martins, né, esse sujeito ficou preso. Os bolsonaristas estavam dizendo que porque o Moraes manteve esse sujeito preso, que ele é chegado ao Donald Trump, esse sujeito aí. E ele estava preso porque ele ajudou na confecção da minuta golpista, junto com o tal de Amaury Saad, que era um outro advogado, esses dois que fizeram a minuta golpista. E os crimes atribuídos por Bolsonaro, como eu disse aqui na semana passada na entrevista com o Dr. Pedro Serrano, é alguma coisa entre 30 e 40 anos de prisão, mas tem alguns agravantes aí, pode aumentar esses 30 anos aí. E o Mauro Cid, vamos para o que interessa. Com delação em risco, o Mauro Cid acredita que voltará à prisão. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, não esconde aliado sua apreensão com as novas descobertas da Polícia Federal. Ele chegou a admitir a pessoas próximas, mas que acredita que pode ser preso novamente. E hoje, antes de ir depois, ele chorou, entrou em desespero, por uma razão muito simples. Aqui está a investigação da Polícia Federal, são 221 páginas, assinadas por 4 delegados, e um deles, esse Elias Milhomem e Luciana Caires, são da Divisão de Contra-Inteligência. Aqui uma informação, o Alexandre Ramagem é o único parlamentar, né, que está indiciado, mas o caso do Mauro Cid é o seguinte, essa investigação aqui que você está vendo é um material muito grande e ia ficar muito demorado para eu ler tudo para você. O que acontece é o seguinte, essa investigação acredita que o Mauro Cid atuou como agente duplo entre a Polícia Federal e o STF de um lado e do outro lado o bolsonarismo. Todo mundo se lembra que algum tempo atrás saíram alguns áudios do Mauro Cid dizendo que estava sendo pressionado pela Polícia Federal, e esse áudio vazou para alguém e a Polícia Federal descobriu que o Mauro Cid estava tendo contato com gente de Bolsonaro e passando informações sobre o que estava sendo perguntado pela Polícia Federal para ele, estava passando essas informações para os bolsonaristas, não é? Para a gente do Bolsonaro. Não se sabe quem ainda.
E o Alexandre de Moraes está negociando isso com ele, ou já negociou, ou vai negociar ainda nessa oitiva de hoje. O Alexandre de Moraes quis fazer pessoalmente esse interrogatório justamente por causa disso. Então aqui vamos ouvir aquele áudio. Então assim, eu vou dizer também, quem mais se fudeu fui eu. Quem mais perdeu coisa fui eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí. Os políticos, o político é até bom essas porra, e depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fudido fui eu. Pois é, nessa investigação aqui, descobriu-se que a fonte que gravou todos esses áudios com ele era uma fonte frequente, e após descobrirem que o Mauro Cid deletou essas informações do celular dele, descobriu-se também que essa fonte para quem ele enviou esses áudios era um contato para quem ele informava tudo que a Polícia Federal estava perguntando para ele, o que pode ter permitido, minha amiga, meu amigo, o que pode ter permitido que o Bolsonaro destruísse provas. Então é algo muito grave, é uma situação bastante complicada para o Mauro Cid, e se ele não for preso hoje é porque ele cantou. Então vamos ficar muito atentos sobre o depoimento do Mauro Cid, que é o que interessa agora. Se ele sair de lá livre, leve e solto e não for preso, é porque ele cantou e acabou de detonar o Bolsonaro e deve ter entregado alguma coisa muito interessante para a Polícia Federal. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.